A relação do projeto Mundo Silencioso e o livro Extraordinário têm aspectos em comum. O tema do projeto e do filme são quase iguais, envolvendo bullying, inclusão social e a história acontecer principalmente no ambiente escolar. E por fim, vamos agora para a entrevista com a professora, em relação ao tema desses dois projetos. A primeira pergunta: como o professor reagiria vendo um aluno em situação de bullying? Bom, como professora, ao ver uma situação em que o aluno esteja passando por bullying, obviamente, se for em sala de aula, parar, né? Dar atenção para a aula, né, que esteja ocorrendo, verifica toda a situação, tenta acolher o que está passando, né, sofrendo pelo bullying, e logo em seguida conversar com os responsáveis. Se for no momento de sala, claro, você tira aqueles alunos que estavam envolvidos, né, e tem uma conversa particular na coordenação e aí segue as ordens, né, que o colégio, as normas do colégio fala sobre, né. Se for algo generalizado, aí não, o professor tem que parar, conversar com a turma inteira e abordar todo o tema. Mas, claro, em primeiro lugar, a gente tem que acolher o aluno que sofreu, está passando por essa situação de bullying. E não é tolerável esse tipo de situação. Segunda pergunta: como o professor se sentiria sendo um aluno em situação de bullying? Bom, vendo com a perspectiva como aluna, né, como eu me sentiria passando por uma situação de bullying, obviamente, o primeiro momento a gente sente, né? A gente sofre. Eu, no caso, procuraria a ajuda de um responsável, conversaria com o professor, no caso, no ambiente escolar, com o professor, falaria com os pais, né? Não ficaria calado, não ficaria só para mim, expor essa situação e tentar trabalhar isso da melhor maneira possível. E de que maneira seria essa? Justamente buscar acolhimento e apoio ao lado das pessoas que realmente me amam. E a terceira pergunta: como o professor resolveria esse problema? Bom, como eu falei na primeira questão, né, que você fez, obviamente essas situações de bullying não é tolerável. Então, a partir do momento que o professor identifica isso na sua sala de aula, tem que ter uma medida automática, enérgica, e no sentido de, se for algo isolado, né, se for um ou outro aluno, aí você retira aqueles alunos e tem a conversa com direção, coordenação, enfim. Agora, se for algo generalizado, aí não, a gente tem que parar aquele momento de aula e conversar com toda a sala sobre aquela situação e mostrá-lo, fazê-los entender, né, de que isso não é uma situação que é tolerável e que não se deve fazer. Claro, isso tentando explicar de maneira mais didática possível, né, para que os alunos consigam compreender de que aquelas ações que eles estão tendo para com o colega não são toleráveis em sala de aula e nem em nenhum outro lugar. Tá? Pronto.